Aleluia. Boa noite, amados. Graça e paz. Vocês estão bem? Aleluia, que maravilha. Estamos aqui mais uma vez para juntos aprenderem um pouco mais a respeito da palavra do Senhor. Amém? Você veio com expectativas hoje, amados? Aleluia. Eu estou com grandes expectativas de que o Senhor, Ele acrescentará às nossas vidas. Amém? Aleluia. Algo que eu não gosto muito de fazer nos cultos, mas hoje eu vou fazer. Fala para o seu irmão aí, salve a sua alma. Fale com convicção, diga assim, salve a sua alma. Aleluia, glória a Deus. Essa noite é noite de salvação da nossa alma. Amém? Aleluia. Glória a Deus, nós vamos dar continuidade sobre esse ensino maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Foi Ele que nos deu, amados, porque está na sua palavra. Amém? E nós estamos falando um pouco mais a respeito do homem em 3 dimensões. E hoje chegou a vez de nós aprendermos um pouco mais sobre a nossa alma. Nós já aprendemos aqui que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Na quinta-feira passada falamos um pouco a respeito do nosso espírito, o homem verdadeiro, o homem espiritual, mas hoje nós vamos falar um pouco da alma. Entender um pouco, não dá para se esgotar aqui, mas eu creio que essa noite o Espírito Santo ele nos trará um pouco de entendimento, de luz a respeito da dimensão da alma. E a dimensão da alma, amados, é o meio pelo qual o homem tem acesso ao conhecimento, ao intelecto, né? Ao conhecimento das coisas. E nós vamos aprender um pouco da importância também da alma para Deus. Diga, minha alma é importante para Deus. 1 Tessalonicenses, nosso capítulo-chave, capítulo 5, versículo 23, diz, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje à noite nós aprendemos como conservar a nossa alma. Aleluia! Glória a Deus! E para falar da alma, né, para conhecer um pouco mais a respeito do que o Senhor quer tratar conosco, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo 12, e o versículo de número 2. A palavra do Senhor diz assim, e não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos, fala comigo, transformai-vos, pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pastor, esse versículo já é muito conhecido, glória a Deus por isso que ele já é bem conhecido, mas hoje nós vamos conhecer mais a respeito do que Paulo está falando aqui. E eu declaro em nome de Jesus, você não rejeitando a palavra, por ela sendo conhecida, só porque ela já é comum, porque ela é batida. Eu declaro em nome de Jesus, você abrindo o seu coração para que a palavra possa encontrar espaço nele hoje, nessa noite, e você venha a ser ricamente abençoado com esta palavra. E aqui o apóstolo Paulo diz, olha, não vos conformeis, não vos moldeis, né? Existe um padrão do mundo, e Paulo está dizendo, escrevendo aos romanos, ele diz para que nós não venhamos a nos conformar. E aqui, amados, ele não está falando para todo mundo, ele está falando para a igreja do Senhor Jesus. Amém? E ele está falando para a igreja, está falando para cristãos salvos em Cristo Jesus, que tiveram o seu espírito regenerado, que tiveram já o seu espírito renascido, recriado, mas ele está falando de algo muito importante. Ele diz, não vos moldeis aos padrões do mundo, mas transformai-vos. E aqui, amados, a palavra transformai-vos
está dizendo que é uma responsabilidade minha e sua. Por isso o título da mensagem dessa noite é Salve a sua alma. Não é Deus que vai salvar a nossa alma, amados. Ele salvou o nosso espírito e nós somos responsáveis por salvar. Claro que é com a ajuda dele, é por meio dele, é por ele, é ele quem vai fazer. Mas existe, inclusive, tem uma outra versão que diz assim, deixe que Deus mude. Nós precisamos deixar, amados, porque Deus, ele não invade a nossa alma, ele não invade a nossa mente. Ele criou a nossa mente um lugar reservado para nós. Amém? E o próprio Deus não invade essa área, ele respeita essa área, ele deixou, né, que você permita agora, em Cristo Jesus, o Espírito recriado, você precisa permitir. Por que que eu preciso permitir? Por que que eu tenho que deixar Deus renovar a minha mente, mudar a minha forma de pensar, pela renovação dela, pela palavra? Porque, amados, a nossa mente, ela foi corrompida. Fala comigo, corrompida. Amém? Lá no início, lá no jardim, amados, quando o homem pecou, nós aprendemos aqui na semana passada que a morte espiritual foi no Espírito, o novo nascimento se dá pelo Espírito. Mas, amados, o acesso pelo qual o diabo teve para poder fazer o homem cair foi pela mente. E hoje, amados, para que a gente venha se libertar, nós precisamos realinhar a nossa mente com o nosso espírito. Aleluia! Glória a Deus! E aí Romanos 12, 2 diz, e não vos conformeis. Diga, eu não vou me conformar. Aleluia, amados, é uma decisão minha e sua, não se conformar com os padrões desse mundo. Até mesmo porque esse mundo jaz no maligno. Amém? Viver pelos padrões do mundo, amado, é muito perigoso. Na verdade, vai dar errado, vai dar problema. E o apóstolo Paulo diz, não vos moldeis, ou seja, não tome a forma, o jeito desse mundo. Tenha, né, a sua mente renovada, transformada pela renovação da mente. Para quê? Diga, tem um propósito. Qual é o propósito? É experimentar. Veja que Deus, ele não invade, porque a primeira coisa que ele quer é fazer com que você experimente a boa, agradável e perfeita. Depois que você experimentar, se você quiser, ele vai dar mais. Mas a proposta é, deixa eu mudar pelos os seus pensamentos, a sua forma de pensar, ou seja, seus pensamentos estão muito errados. Olha, os seus pensamentos estão muito fora do padrão de Deus. Eu preciso realinhar, eu preciso ajustar, né, o seu espírito e a sua alma para poder os dois andarem em concordância. Sem isso, amados, eu entendi pelo Espírito que não tem como eu experimentar a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus sem renovar a minha mente. Amém? E, amados, o cuidado de tudo isso também é para que a gente não venha novamente fraquejar, para que a gente não venha novamente cair. Ah, pastor, eu estou firme. Pois é, a palavra diz, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Diga, eu vou tomar cuidado. Aleluia, a responsabilidade, amados, é de cada um. Eu não posso salvar a sua alma. Eu não posso salvar a alma de ninguém. É cada um que é responsável por sua alma. E aqui, o cuidado é para que não venha acontecer novamente o que aconteceu lá no início. Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios, no capítulo 11. Segunda carta aos Coríntios. Aleluia. Vamos ficar atentos aqui. Essa noite eu creio, amados, a gente tomar bastante cuidado mesmo na atenção. Eu tenho uma direção do Senhor que essa noite é noite mesmo de libertação para a nossa vida. Amados, eu vou dizer, eu tenho percebido algo poderoso nesse estudo aqui a respeito da nossa alma. Eu sei que hoje não vai dar para esgotar, e eu vou cumprir com aquilo que eu disse que ia fazer, que eu vou encerrar falando do corpo, mas eu sei que num outro momento nós vamos voltar a falar sobre isso aqui, porque, amados, a igreja do Senhor precisa muito aprender a respeito disso daqui. Infelizmente a gente tem visto uma igreja que Jesus já salvou, já tirou do império das trevas, mas o império das trevas voltou a ter acesso novamente.
E aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, eu vou ler uns versículos um pouco rápido, para poder o tempo não me ganhar. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, olha, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza de vidas a Cristo. Amém? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu receio, eu tenho medo novamente, eu tenho um cuidado que venha acontecer a mesma coisa que aconteceu com Eva. A serpente veio, a serpente ela continua atuando, ela continua com as mesmas armadilhas dela, com as mesmas ciladas do diabo, e ela vem novamente com as mesmas conversinhas, amados. E ele diz, olha, assim também seja corrompida. Veja que há um perigo novamente da nossa mente, né, se corromper. Ela foi corrompida, uma vez que nós viemos para Cristo, nós temos agora o poder de regenerar a nossa alma pelo Espírito e pela palavra, mas a palavra aqui está dizendo, Paulo diz, olha, eu tenho um cuidado para que não venha acontecer isso novamente. Paulo diz, olha, porque eu sou responsável, eu não vou ler aqui todo o contexto, ele diz, eu tenho uma responsabilidade com a igreja do Senhor de apresentar ao noivo. Amém? De uma forma santa, irrepreensível. É por isso que o texto lá de Tessalonicenses está dizendo que espírito, alma e corpo estejam íntegros, conservados, irrepreensíveis, diante até a vinda do nosso Senhor. Então aqui mais uma vez, Paulo está falando sobre esse cuidado, porque a história, amados, só se repete. A história só se repete. Eu não sei você, amados, mas eu já perguntei a Deus. Eu já perguntei a Deus, né, a respeito de ter que ter esse cuidado com a nossa mente. Quantos lembram? É um texto que está na Antiga Aliança, mas é válido para nós também hoje. Deus falando com Josué, diz, olha Josué, não se aparte, né, da tua boca este livro. A lei não se aparte da tua boca. Ou seja, você tem que estar falando constantemente as mesmas coisas. E ele disse, olha, medita nesta palavra de dia e de noite. Fala comigo, de dia. Seja muito bem-vinda, minha digníssima esposa. Aleluia. Venha para cá, para frente, rapaz. Você pode. Você chegou atrasado, eu sei pelo motivo pelo qual. Você pode vir para frente. Aleluia, a regra do remo é, chegou atrasado, senta lá atrás. Aleluia. E eu perguntei, Senhor, por que tenho que meditar de dia e de noite? Primeiro eu achei impossível, eu digo, Senhor, de noite eu durmo. Ele diz, dá para meditar de dia e de noite. Aleluia. E eu aprendi que podemos meditar enquanto nós dormimos. Amém? A prova eu já falei aqui, mas eu falo outras vezes, você quer saber como isso funciona? Aquilo que você deita pensando, você acorda pensando nele. Sabe, se você deitar preocupado com uma coisa, quando você acordar, está lá. Por isso, amado, você tem que dormir com a palavra, porque você acorda com ela. E enquanto você dorme, você está meditando. E eu perguntei, Senhor, por que eu tenho que meditar na palavra de dia e de noite? E ele me respondeu, filho, Adão era perfeito. Mesmo assim, deu um vacilo e o diabo ganhou. Mas outra coisa que eu perguntei ao Senhor, eu disse, Senhor, mas por que o diabo tinha que estar lá no jardim? Ele disse, o Senhor disse para mim, não era nenhum problema, desde que eles nunca dessem ouvidos ao que ele fala. Amém? Deixa eu te dizer, a regra continua valendo. Eu vou dizer de novo, a regra continua valendo. O diabo, amado, ele pode estar em qualquer lugar, basta que eu e você não dê crédito, não dê ouvido às mentiras dele, ao que ele está falando. E aí, amados, o que está acontecendo é a mesma coisa. Nós sabemos que a Bíblia, inclusive, chama, né, a Jesus de o último Adão. A história começou com Adão, primeiro Adão, mas a história vai, né, dar continuidade agora com o último Adão. Vai se encerrar um tempo com esse último Adão e vai dar continuidade na eternidade com o último Adão, que é Jesus. Amém? Para quem não sabe ainda, Jesus é conhecido também, a Bíblia cita como o último Adão. Amém?
E aqui, amados, nós vemos claramente a história se repetindo. O primeiro Adão fracassou, mas o último Adão venceu. Aleluia! O primeiro fracassou no jardim, mas o último foi vitorioso no deserto. Ah, pastor, já sei disso. Graças a Deus por isso. O primeiro Adão, ele se tornou alma vivente, mas o último Adão, espírito vivificante. Aleluia! Glória a Deus. O primeiro Adão obedeceu ao diabo, mas o último Adão obedeceu a Deus. Aleluia! O diabo não conseguiu, amados, acessar a mente de Cristo. Aleluia! Ele tentou do mesmo jeito, foram as mesmas estratégias. O diabo chega a serpente chega para a mulher e diz: foi assim que Deus disse? Ele estava usando a palavra, ele usou a palavra. Mas quando ele usou a palavra, ele conseguiu ter acesso. A mesma coisa ele tentou Jesus no deserto. Ele disse: está escrito a teu respeito. Mas Jesus não deu acesso ao diabo, não deixou que o diabo acessasse a sua alma. E nós vamos ver aqui algo libertador nessa noite. E eu creio, amados, no que o Senhor vai trazer como clareza para nós nessa noite. E você vai sair daqui hoje tomando mais cuidado com aquilo que o Senhor tem confiado a você. Porque Ele fez a parte dele de salvar no Espírito, mas é a nossa responsabilidade, amados, cuidar da nossa alma. Aleluia! Glória a Deus! E por isso, amados, que precisamos trazer todo pensamento cativo ao pensamento, à mente de Cristo. Aleluia! É preciso realinhar o espírito, a alma e o corpo. Quantos creem que Adão era perfeito? Amém? O maior problema, amados, é quando acontece uma divisão em nós mesmos. A palavra do Senhor vai falar, inclusive, sobre o homem de mente dividida. Ou seja, uma hora está lá, outra hora está ali. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. E, amados, Deus criou o homem perfeito, como eu já falei, É muito importante entender isso. Às vezes, quando a gente fala de Deus ter criado o homem perfeito, e aí você quer se olhar para você hoje, Ele nos criou perfeito. Hoje não estamos perfeitos. Amém? Você crê que Deus não cria nada imperfeito? Ele não criou nada imperfeito. Tudo o que Ele fez, Ele conferiu e Ele viu que era bom. Quando Ele fez eu e você, Ele conferiu e Ele viu que era muito bom. Aleluia! Sabe, amados, o homem, o espírito, a alma e o corpo estavam em perfeito alinhamento. E o poder, amados, o poder do homem é na alma. O Espírito, amados, é a conexão com o Pai, é a conexão com Deus. Mas o poder foi dado na alma. Por isso o diabo, ele buscou acessar o poder do homem. Porque aquilo que ele desejava, ele não tinha mais, porque ele perdeu. Ele perdeu lá no céu e ele caiu. Agora Deus criou a imagem e semelhança dele. Amados, eu não sei você se já parou para pensar, mas Deus disse que deu domínio sobre todas as coisas ao homem. Eu pergunto para você hoje, você consegue imaginar, pensar, Deus te dando domínio sobre todas as coisas na face da terra hoje? Olha o poder que Deus deu ao homem, amados, ele ter domínio, diga domínio, sobre todas as coisas. Amados, todos os animais que existem na face da terra, Deus deu poder a Adão para ele catalogar cada um pelo nome deles. Você conseguiria dar nome pelo menos a uns 10 animais? A ciência hoje comprova que cada animal tem o seu nome perfeitamente alinhado com aquilo que ele é. Porque hoje, inclusive, nós conhecemos alguns animais pelo nome fantasia, Mas o nome científico é outro totalmente diferente. Mas, inclusive, a própria ciência reconhece que cada animal ele tem as características exatamente do nome que ele recebeu. Aleluia. E a Bíblia diz que Adão botou nome em tudo quanto foi animal. Poder. Aleluia. Amados, vou dizer, nós carregamos algo poderoso, que o inimigo, ele deseja ter isso. E aí, o que foi que ele trabalhou? Ele trabalhou para ter acesso.
O homem era perfeito nas 3 dimensões. Mas aí, como eu já falei, eu perguntei a Deus sobre isso e o Senhor disse, não, ele só precisava não permitir, não deixar, não tinha nenhum problema. O diabo não podia, para começar, o diabo não tem interesse no espírito. Você sabia disso? O espírito do homem, amado, tem códigos divinos. Não serve para o diabo. O espírito do homem não serve para ele, tem código divino, ele não pode entrar lá. Mas ele percebeu que o homem, né, tinha uma área, outra ali que talvez ele pudesse acessar. E quanto sabe que o diabo é crente? Ele é crente. Ele crê em Deus. O que Deus fala, ele sabe que vai acontecer exatamente como Deus disse. O problema é que às vezes o diabo é mais crente do que os homens. Porque tem muita gente não crendo no que Deus diz e acreditando em tudo que Ele diz. Mas ele crê, ele sabe. Inclusive ele sabe já do julgamento, ele sabe de tudo que vai acontecer com ele, porque ele sabe, se Deus falou, vai acontecer. E aí, Deus disse que não era nenhum problema ele estar lá. Mas aí, o que o Senhor me trouxe nessa noite como um entendimento, foi sobre a questão de como o diabo acessou a esse ser perfeito, criado por Deus. E o Senhor me deu uma compreensão, eu não tenho muito conhecimento na área da ciência da computação. Se tem alguém aqui que é da área aí, por favor, me entenda, eu não sou da área. Mas, amados, na ciência da computação existe algo chamado quebra de código. Ou seja, um sistema criado perfeito e alguém para entrar lá, ele vai ter que achar um meio de quebrar um código para que ele tenha acesso, para ele poder manipular. Eu fui buscar na internet, né, graças a Deus pelo Google lá, e o que significa essa quebra de código. E aí diz que quebra de código, no contexto da ciência da computação, refere-se à ciência de decifrar códigos e cifras secretas. Envolve a análise e descriptografia de mensagens ou sinais criptografados, frequentemente interceptado de comunicação entre indivíduos ou máquinas. Você está comigo? Quando Deus disse para o homem, domine sobre tudo, Deus estava falando com o homem, a mensagem foi interceptada, ou seja, ela foi ouvida. O que é uma interceptação? Existe, por exemplo, muitas comunicações agora. Eu estava esses dias vendo, porque inclusive esse ano a reunião de pastores vai ser sobre sintonizados, né? E eu estava estudando, antes desse tema aqui, eu estava estudando sobre essa questão de sintonizar. E hoje existem os rádios, por exemplo, de frequência, que eles pegam um rádio aqui e eles procuram a frequência que está aqui e tentam entrar numa frequência de uma comunicação, interceptar e poder descobrir conversas que estão sendo, né, feitas entre duas pessoas, entre duas máquinas. E aqui, amados, Deus disse para o homem, enquanto ele estava falando com o homem, o diabo estava ouvindo, porque ele estava lá. Pastor, como o senhor sabe que o diabo estava ouvindo? Porque depois ele veio falar as mesmas coisas. Ele está aqui, inclusive, ouvindo agora. E eu declaro em nome de Jesus, você tomando cuidado com a frequência que está sendo liberada aqui agora dos céus, para que o inimigo não intercepte, para que ele depois não venha querer desvirtuar as verdades pregadas, anunciadas aqui, pela palavra e pelo Espírito. Aleluia! Porque, amados, Deus não tem problema de falar abertamente, claramente comigo e com você. Se você tomar um cuidado em guardar, ele não vai ter acesso. O problema é que às vezes a gente não tem o cuidado de guardar. E quando eu vi isso aqui, eu hoje estava conversando com o Gabriel, a gente começa a compartilhar às vezes a mensagem para a gente ir alinhando as coisas. Eu não tinha, até ele falou que tem alguém aqui, né, que é da área de... Depois a gente pega umas aulinhas extras aí, né? A gente troca figurinhas, né, da ciência da computação para a Bíblia. E, amados, eu fiquei impactado quando eu vi isso aqui, né? Interceptados de comunicação entre indivíduos ou máquina. Cuidado, amados, com a conversa com o diabo. Pastor, eu não converso com o diabo. Às vezes você não conversa, mas ele conversa conosco.
E nós falamos, olha, tenha um cuidado, porque até na hora de você repreender, de você dar, você tem que ter cuidado com o que você está falando. Nós vamos ver aqui o que aconteceu. Abra a sua Bíblia, vamos lá para o início. Gênesis capítulo 2. Aleluia. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vou falar aqui sobre a criação, né, perfeita. Você já sabe que fomos criados no Espírito, lá em Gênesis 1, 26, 27, ok? Criado o Espírito. Aqui no Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz: então formou o Senhor Deus ao homem. Olha isso aqui, que eu acho bem interessante. Formou o Senhor Deus ao homem. O homem já tinha sido criado em espírito. E agora Deus formou do pó da terra o corpo ao homem. Para o homem, né? O homem espírito. Formou, diferente de criou, sim ou não? Você está num culto de ensino, então cada palavra faz diferença. Ele criou aqui, ele formou do pó da terra. E a Bíblia diz, formou do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Aqui veio a unificação perfeita, sabe? Foi criptografado aqui, tudo perfeito, alinhado, espírito, alma e corpo. E agora o homem era perfeito. Fala comigo, perfeito. O diabo, amados, não tinha acesso, ele não podia tocar na vida do homem, ele não podia fazer nenhum mal, então não havia nenhum problema ele estar ali. Aleluia. Verso 16. Eu vou pular alguns versículos para a gente adiantar. Verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Quero que você comece a lembrar que está falando aqui do primeiro Adão. Aleluia. Vai pegando um paralelo aí, amados. Vou trazendo para você aqui. Está falando do último Adão. Eu não sei você, amados, mas aqui Deus estava trazendo toda a provisão para o primeiro Adão também. Aleluia. Aleluia. De toda árvore do jardim comerás livremente. 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, fala comigo, do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente, fala comigo, certamente, vai acontecer o quê? Morrerás. A conversa foi interceptada, a conversa foi ouvida. O diabo não podia matar o homem, mas aqui agora ele ouviu uma conversa. Deus disse que se ele comer, ele pode morrer. Eu não posso matar, mas se eu conseguir convencer ele a comer, ele se ferrou. Porque Deus disse. Então ele ouviu a conversa. E aí no 18, eu não ia falar o versículo agora, mas vou ler logo o 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aqui eu já pego, amados, um comparativo, Adão e Eva, Cristo e a igreja. Aleluia. Porque o último Adão, ele veio aqui para a terra, e Deus também não quis que ele ficasse só. Aleluia, estamos aqui. Aleluia. E aí, a interceptação. Certamente morrerá. Ele disse, oxe, certamente morrerá. E aí ele agora, eu fui pesquisar um pouco como é que funciona geralmente os interceptadores, né? A partir do momento que eles interceptam uma conversa entre duas pessoas, ou digamos sobre uma organização, um reino, seja lá o que for. Vou trazer um exemplo aqui, um exército, né, que está se preparando para ir contra o ataque, contra um outro exército, contra um inimigo, e o interceptador vai tentar ouvir a conversa da organização, de como eles estão estrategando um ataque, seja lá o que for, para poder vencer aquela guerra, vencer aquela batalha. E a partir do momento que ele tem um acesso, ele intercepta uma conversa, ele vai tentar ir lá, né, se aproximar como bonzinho, como qualquer outra coisa, se infiltrar e tentar manipular a sistema, a coisa lá dentro. Foi o que aconteceu. Vai para Gênesis 3 agora, por favor. E agora ele vai, né, depois ter uma conversa com
a organização que o Senhor colocou aqui na terra. Humanidade. Gênesis 3, versículo 1. Vamos ler junto comigo? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Está usando a palavra assim ou não? Tá. Ele ouviu: não comereis de toda... Ele fez uma pergunta, na verdade. Ele fez uma pergunta. É assim que o Senhor Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Ele só fez uma pergunta para aquilo que Deus já tinha dito. Aí a mulher respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Deus disse certamente, ele diz certamente, novamente ele usa a mesma palavra: certamente não morrerás. Mas quem percebeu aqui que agora ele percebe uma falha na conversa? Porque Deus disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A mulher já não citou mais o bem e o mal, só citou a árvore que estava no meio do jardim. Deus disse para não comer, não falou do tocar. Ela vem com a conversa de não comer e nem tocar. Amados, qualquer coisinha é uma quebra. Se você for entender, está aqui mais uma vez, que talvez depois a Amanda, já vou logo revelar o nome dela aqui, depois ela possa falar dessa área, porque assim, hoje esses meninos estão mais espertos, e quem estuda na área, às vezes só precisa descobrir um códigozinho para poder achar o acesso. Para ter o acesso. Quando ele percebeu isso, ele disse: certamente não morrerás. Verso 5. Olha o que ele diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Como Deus. Ele aqui, amados, traz agora mais uma vez, tipo assim: olha, vocês, ele disse que era a imagem e semelhança, mas vocês ainda não são como ele, não. Porque Deus conhece o bem e o mal, e vocês não conhecem ainda. Eu estou aqui, vocês precisam me conhecer. Ele estava se apresentando. Quantos sabem que Deus conhecia o bem e o mal? A própria palavra vai dizer: Deus conhecia. Desde quando? Desde antes da criação do homem. Porque Deus conheceu o mal no dia que se achou iniquidade no coração de Satanás. Nesse dia, Deus conheceu o mal e lançou ele de lá. Tirou ele de lá do céu. Então Deus conhecia, mas Deus, amados, fez o homem em perfeição e não queria que o homem conhecesse o mal. O homem já era conhecedor do bem. Deus só não queria que a gente conhecesse o mal. Deus queria manter a gente preservado. Porque o diabo, sem que ele conseguisse acessar o homem, ele não ia poder fazer nenhum mal. Porque lá no céu, ele tinha um departamento. Amém? Se você não sabia, lá no céu ele tinha um departamento, mas aqui na terra não tinha, não. Lá no céu, amados, ele pôde bagunçar, contaminar as coisas. Por quê? Porque Deus confiou um departamento a ele. E se você não sabe, a Bíblia diz que ele caiu e arrastou junto com ele uma terça parte dos anjos. Eu me lembro agora de uma mensagem de Rosana Lira que achei muito forte. Ela diz que a diferença de um anjo e um demônio é só sair do lugar que Deus colocou. Porque os anjos, todos os anjos caídos, eles estavam lá, no lugar onde Deus colocou. No dia que eles caíram, no dia que eles erraram, deixaram ser contaminados, tiveram que ser lançados de lá. E aqui, amados, agora ele consegue ter acesso. E aí você já sabe o que aconteceu. Porque ela diz: no dia que comerdes, certamente morrerás. Eu não estou com minha Bíblia aberta, mas estou só pelo esboço, mas eu vou voltar lá em Gênesis aqui, só para eu
ver algo rapidinho. Vamos continuar lendo. Ele diz: a mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou, diga desejou, a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Naquele mesmo momento seus olhos se abriram. O diabo disse: olha, os olhos de vocês vão se abrir. Só que agora ela não sabia para que ele ia se abrir. No mesmo momento os olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Então eles estavam agora já tentando fazer justiça, tentando consertar o erro, mas o erro agora só ia ser consertado através do último Adão. Aleluia! Glória a Deus. Então, amados, veja que o diabo, amados, ele percebeu uma única coisa: o poder sobre aquela desobediência. Ele diz: eu não posso tocar no homem, eu não posso fazer nada. Mas eu ouvi Deus dizendo para ele que se ele comer, certamente vai morrer. Eu só vou aqui mudar a coisa, eu vou tentar enganar ele. E ele conseguiu. E as estratégias deles, amados, é do mesmo jeito, como eu falei. Por isso que Paulo fala lá em 2 Coríntios 11:3, eu tenho um cuidado, eu fico receoso que venha acontecer a mesma coisa que aconteceu com Eva, que deixou o diabo, a serpente, enganar e deixou a mente se corromper novamente. E o cuidado, amados, porque agora Paulo, falando como defensor do Evangelho, diz: eu tenho um cuidado para apresentar uma noiva a Cristo. Aleluia! O primeiro Adão pegou a mulher e tirou, da liberdade para a escravidão. Mas o último Adão veio para pegar agora a mulher que estava escrava e trazer para a liberdade. É por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: ei, não deixe, não use a liberdade para outras vezes se tornarem escravos. Temos que ter cuidado, amados, porque às vezes, eu estou livre em Cristo Jesus, Cristo me libertou, aí anda por aí. Paulo, falando aos Efésios, diz: olha, não ande mais como andavam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos, na sua mente obscurecida, alheios à vida de Deus. Tem muito crente, amados, andando por aí alheio à vida de Deus, sem tomar cuidado com a sua alma. E conversando com o diabo de dia e de noite, ao invés de meditar na palavra. E ele chavecando, enganando, conduzindo, levando para todo lado, por todo vento de doutrina, por todo vento de engano. Aí quando pensa que não, está lá, perturbada. Amados, sabe, eu estudando isso aqui, algumas coisas para mim foi libertador, porque uma das coisas mais estranhas que eu já vi, amados, é a pessoa nascida de novo em Cristo Jesus, e de repente os demônios atacarem ele e jogar no chão. Por quê? Porque dá lugar na mente de novo. Perturbação na mente. Está lá. Deu um acesso. O problema é que teve gente que não foi só um acesso, escancarou o caminho. Quando Deus diz: ei, não deis lugar ao diabo. Tem gente que pensa que é só se cometer um pecadinho da carne. Não, muitas vezes é nos pensamentos. E hoje é a área que ele foi lá desde o início e ele continua trabalhando dessa forma. Ele continua trabalhando dessa forma, irmãos. E aí é por isso que Paulo vem falar, para renovar a mente. Ou nós renovamos a nossa mente, ou o diabo vai continuar, tripudiando, encontrando acesso aqui e ali e manipulando. Porque o que ele quis foi entrar e manipular o sistema. A primeira coisa, amados, que o diabo estava interessado era em pegar o poder da alma, o poder da mente do homem para trabalhar com ele. Eu sei que para alguns aqui talvez possa ser surpresa, mas quem aqui já ouviu os relatos de alguém que vendeu a sua alma ao diabo? Isso, amados, não é mentira, isso é verdade. O problema é que tem alguns que vendem consciente e outros vendem inconsciente. Eu vou revelar algo para você, amado. Deixa eu dizer para você, eu estou falando de coisas que eu tenho convicção. Eu estou falando isso aqui porque o Senhor me livrou. Mas o diabo já fez proposta para eu vender a minha alma para ele. Agora eu acredito que ele não fez só a mim.
Eu estava vivendo uma pressão, amados, miserável, desgraçada, em várias situações. E eu me lembro como hoje, daquele momento, daquela situação, e do nada, velho, eu estava assim. E ele chegou e disse, venda sua alma para mim, tudo isso que você está precisando aí, eu vou te dar. Foi desse jeito com Jesus. Jesus estava lá no deserto. E ele chegou, está vendo esses reinos? Se você me adorar, eu lhe dou. Conversinha barata. Está com fome, Jesus? Tu não é o filho de Deus? Tu não é o filho de Deus? Então dá uma ordem para essas pedras. Mande que elas se transformem em pão. Até que ele vai para o nível de se proste e me adore que eu te dou todas as coisas. E Jesus diz, somente ao Deus adorarás. Sai daqui, Satanás. Sai daqui, Satanás. E a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. E eu me lembro, amados, daquela noite, naquele ambiente, naquele lugar, sozinho. E ali naquela hora eu tive que clamar a Jesus. Mas ele veio com a proposta. Agora, na hora você não percebe que é ele. A proposta era, faz isso e mais aquilo, e eu vou te dar, tu vai ser um sucesso. Homem, faz esse negócio, chuta o balde mesmo, chuta o pau da barraca para lá, e vai viver nessa situação que é bem melhor para você. Você tem razão para essas coisas. Eu digo, olha, mas que diabo sujo. E naquele momento, amados, eu sei que se eu tivesse vacilado com a conversa, ele teria acessado áreas da minha mente que até então ele não sabia. Ele não sabia. Amados, hoje tem muita gente, inclusive, sendo instrumento do diabo, simplesmente para tentar acessar a mente das pessoas. Cuidado, amados. Cuidado mesmo. Tem muita gente indo a todo quanto é lugar. Hoje essa questão das religiões mesmo, a maioria delas, todas elas. Mas infelizmente até dentro da igreja tem gente usando desses recursos. Dando lugar ao diabo, inclusive para acessar mente de pessoas e manipularem elas e carregarem elas cativas por um cabresto, escravizando, e elas sem se darem conta. Mas eu declaro em nome de Jesus, uma igreja se libertando, porque o Senhor diz, o Espírito me ungiu para pôr em liberdade os cativos, para pôr em liberdade todos os oprimidos do diabo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E amados, é por isso que a palavra do Senhor fala, renove a sua mente, né? Trazendo cativo todo pensamento. Primeira coisa é renovar. Mas você tem que renovar, eu renovei minha mente, agora eu estou... Não, mas tem que trazer cativo, porque foi assim, amados, que Adão e Eva vacilou. E uma das coisas que eu acredito que Eva deveria fazer era voltar para Adão e dizer, Adão, como foi mesmo que Deus disse? Rapaz, eu estou ouvindo uma conversa aqui, está meio furada. Como foi que Deus disse esse negócio? E ele dizer, o que, mulher? Não, Deus disse que não é para comer, não. Ei, amados, Jesus venceu na cruz e diante de uma proposta do diabo, você deve recorrer a Cristo e dizer, ei, como foi que Cristo disse mesmo? Como é que está escrito? Aleluia! Paulo estava trazendo uma exortação para a igreja de Coríntios, amados. Eu digo para você, tenha cuidado, quando você não tiver certeza, recorra a quem já tem certeza, a quem já tem mais maturidade, a quem já tem mais uma experiência, e diga, rapaz, eu estou passando por isso, pastor, olha, chegou uma proposta assim, e antes de tomar uma atitude, antes de tomar uma decisão, amados, busca segurança nas coisas que são seguras. Corre para a palavra, amados, não fica tutubiando com a palavra, não. É por isso que nós nos esforçamos hoje para que você tenha conhecimento da verdade. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu declaro você tendo conhecimento dessa verdade, daquilo que está escrito, amados. Veja como foi o trabalho, o diabo não teve muito trabalho não para poder ter acesso ao poder do homem.
Foi com a conversa e ele continua do mesmo jeito hoje. A gente prega, ensina, dizendo como é. Aí chega bem ali, vem um enviado de Satanás, fala qualquer coisinha, vê, amadas, as pessoas estão caindo na mesma conversa de novo. E depois, pastor, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida. Por que está acontecendo essas coisas na minha vida? E mesmo assim, amados, você tem que trazer cativo todo pensamento. Diga todo pensamento. Aleluia. Por que eu tenho que trazer todo pensamento cativo à mente de Cristo? Porque Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu e nós também venceremos. Aleluia. Eu compartilhei alguns versículos hoje. É porque não dá para ir para lá, é outro culto, outro momento. Aleluia. Mas Jesus, ele falando, ele disse, do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? E aí no contexto ali depois, Jesus vai dizer, ei, fica tranquilo, porque eu vou recompensar você, se você permanecer fiel, se você permanecer nas minhas palavras. Porque tem muita gente, amados, indo na proposta do mundo, vai na proposta do mundo, mas você precisa entender e lembrar, há um Deus deste mundo, há um Deus deste século. Você vê que ele ofereceu todos os reinos a Jesus e Jesus não repreendeu ele, dizendo que ele estava mentindo, porque é uma verdade. Deus tem dado a quem? Ao primeiro Adão, o domínio sobre todas as coisas, mas ele teve acesso, corrompeu o sistema, teve acesso, ele não quer o Espírito, aí ele ganhou a alma e agora ele vive comandando o mundo através da alma das pessoas. Toda maldade, amados, que você vê hoje no mundo, é o quê? As pessoas fazendo, com a mente manipulada, com o sistema manipulado e os homens fazendo, fazendo. E ele diz, do que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Aleluia. Efésios capítulo 4, versículo 23, nós já vamos encerrar. Efésios capítulo 4, versículo 23. Mais uma vez, a palavra do Senhor vai dizer, deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes. Deixe. O Senhor está falando com você hoje. Deixa, amado, deixa que o Espírito, porque agora Paulo fala o Espírito, porque o Espírito foi recriado. E algo muito interessante, porque o domínio que Deus deu ao homem foi no Espírito. Mas uma vez que o Espírito caiu agora, se desconectou com Deus, o domínio agora era através da alma. Mas agora a alma ela foi para essa dimensão. Eu não sei você, mas quantos aqui já tiveram dificuldade de se sujeitar à palavra? Só foi eu, só? Porque, amados, essa dificuldade de você se submeter à palavra, é porque agora se submeter à palavra é se submeter ao Espírito, e a alma ela se esperneia, ela não quer, porque é ela que vinha no governo, é ela quem vinha no domínio, é ela quem vinha decidindo, é ela quem vinha tomando a decisão das coisas. Agora o nosso espírito recriado, a gente tem que voltar ao governo, a gente tem que voltar a assumir, inclusive é um dos frutos do Espírito, domínio próprio. Domínio próprio. Não é dominar os outros, não, é o domínio próprio. Você, com o seu espírito recriado, você vai dominar a sua alma e a sua carne. Aleluia! Você, o espírito recriado, agora você passa a ter domínio próprio. Fala comigo, domínio próprio. Tem gente que quer continuar na alma querendo dominar os outros. Você não foi criado para dominar ninguém. Você foi criado para dominar você mesmo e as circunstâncias. Amém? Inclusive, a partir do momento que a gente domina nós mesmos, a maioria das circunstâncias, elas vão ser evitadas. Aleluia! Muitas das circunstâncias que nós enfrentamos, amados, muitas das consequências que nós trazemos na nossa vida hoje, tudo é consequência do domínio da alma. Corrompida. Manipulada pelo diabo. Não, um dia a gente estava falando com a pessoa, não, o diabo não tem acesso a mim não. Enganados.
Se ela conseguiu, amados, entrar na mente de Eva e de Adão, que foram criados perfeitos, quanto mais a mim e a você hoje, amados, coloca o capacete da salvação, anda com a tua cabeça protegida, crente. Aleluia. Efésios, amados, está lá. Revista de toda a armadura de Deus. Para quê? Para resistir. Acerta os pensamentos e você resistindo, combatendo, resistindo, triunfando sobre todas as coisas. Aleluia. Você está comigo? Aleluia. E aqui ele deixe o Espírito renovar seus pensamentos e atitudes. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios agora, capítulo 10. Alguém segura o relógio para mim, pelo amor de Deus. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Oh, aleluia. Paulo diz, usamos as armas poderosas de Deus. E não as armas do mundo. Aleluia. Você está pegando pelo Espírito? Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo. Para quê? Para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo, o último Adão. Oh, aleluia. Aleluia. Pega essa palavra, amados. Pega essa palavra. Usamos as armas poderosas de Deus. Diga, tenho armas poderosas. Armas poderosas de Deus, amados. Para quê? Para derrubar fortalezas. Existem fortalezas no raciocínio humano. Sabe, a mente, uma vez que o diabo teve acesso, ele manipulou, ele criou fortalezas na nossa mente. Ele criou fortalezas, amados. Eu me lembro das resistências das fortalezas, das muralhas, que algumas delas teve que ser que nem lá em Jericó, gritar para que elas caíssem. Deus dizendo, você pode, e um raciocínio humano formado aqui, por conta de crenças erradas, por conta de coisas que o diabo colocou na nossa mente, dizendo, você não pode, você não pode, você não pode. Você não vai chegar a lugar algum, isso não é seu, isso não te pertence. Porque o diabo, amados, quando ele pode pegar você e conduzir para o que ele quer, ele te empodera. Ele vai botando você é poderoso, você é isso, não sei mais aquilo. Mas quando você agora se converte, quando você ia, mas você muda a direção, você se arrepende. E arrependimento não é remorso, é uma mudança de direção. Aí agora ele começa a atacar. Porque agora você não é mais com ele. A palavra do Senhor vai nos dizer, amados, que nós ganhamos um inimigo. Agora sabe qual é o maior problema? O maior problema não é o diabo. O maior problema é o que o diabo criou na nossa mente, porque agora é nós lutando contra nós mesmos. Mas, amados, eu aprendi uma coisa, se você se submeter à palavra. Nos 3 conceitos aqui que eu coloquei primeiro, renovar a mente, depois, trazer cativo todo o pensamento, e o segundo é se humilhando. Ninguém gostou dessa. É se humilhando, amados, a palavra. A alma não quer, mas você vai se humilhar na alma. Essa humilhação é na alma. Se humilhar e se submeter debaixo da poderosa mão do Senhor. Aleluia. Humilhai-vos. Mais uma vez, ele está dizendo, é para nós fazer. Não é ninguém. Muitos têm por aí, né? Os humilhados serão exaltados. Não, é os que se humilham. Pastor, não é a mesma coisa? Não. Inclusive, os que são humilhados é porque se exaltaram antes. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor.
e no momento oportuno Ele vos exaltará. Jesus se humilhou, amados, debaixo da mão do Senhor, do seu próprio Deus. Mas no momento oportuno Deus o exaltou, de tal maneira que deu nome, que está acima de todo nome. Aleluia! Se submete, amados, ao poder da palavra. Quando alguém diz, não, esse negócio de palavra de Bíblia, não. As fortalezas, eu sei que está escrito. Sabe, amados, às vezes a gente quer falar com pessoas, conversar com pessoas, eles querem conversar no raciocínio humano. Aí você conversa o tempo todo, debate o tempo todo, conversa para lá, conversa para cá, aqui ali ele recita um versículo bíblico, mas quando você diz, vamos para a palavra? Não, já sei, eu sei que está escrito, eu sei, não, mas é assim, o que você acha? Qual a sua opinião com relação a isso? E aí Paulo diz, olha, nós usamos as armas poderosas de Deus para derrubar toda a fortaleza do raciocínio humano. E amados, eu peguei pelo Espírito, e isso aqui, às vezes a gente pensa para os outros, mas eu peguei para mim. Eu vou usar as armas poderosas de Deus para derrubar toda a fortaleza no meu próprio raciocínio humano. Aleluia! E aí, em Tiago, capítulo 4, verso 10, eu já falei, né? Ele diz, humilhem-se diante do Senhor. E Ele os exaltará. Quem aqui quer ser exaltado? Eu só vi algumas pessoas levantando a mão. Aleluia, amados, exaltar é elevar, é trazer uma edificação para você, é colocar você no lugar onde você nunca deveria ter saído. Aleluia. Jesus saiu de lá porque ele veio para resolver. E ele se humilhou, mas Deus tornou a exaltar e colocou ele de novo. Mas diz que ele botou um nome agora acima de todos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, amados, para que nós possamos fechar, o diabo, ele não desiste, ele vai continuar. Ele vai continuar com os seus desígnios. E Paulo, mais uma vez, escrevendo aos Coríntios, ele diz, não desconsidere, não ignore os desígnios de Satanás. Não desconsidere, amados. Eu não estou aqui para meter medo em você, é cuidado. É cuidado, inclusive nas conversas. O acesso dele é pela conversa. Ele não consegue invadir, não, mas, lembrando aqui novamente, né, da analogia que eu fiz, intercepta uma conversa. Pode ser uma conversa minha com o Senhor, sua com Deus, de Deus com você. Aleluia. E aí depois ele vem com uma conversinha barata. E algo aqui que eu gosto dessas revelações, desses entendimentos, algo bem interessante é que o primeiro Adão, amados, ele viveu 2 dispensações. Ele iniciou a dispensação da perfeição e veio agora para a dispensação, né, depois da queda. Ele viveu com a humanidade, com Eva na dispensação da inocência, mas viveu também na dispensação da consciência. O último Adão também começou na dispensação da lei, mas nos trouxe para a dispensação da graça. Em 2 dispensações também o último Adão atuou conosco, mas ainda tem outra reservada, porque assim como era para o primeiro Adão governá-la, lá no Éden, lá a partir do jardim, né? O último Adão, depois de resolver toda essa bronca aqui, ele vai vir conosco para reinar durante 1000 anos, para que nós possamos experimentar aquilo que o primeiro Adão fez com que nós perdêssemos. Porque a Bíblia diz que no milênio o diabo ele vai ser preso. Ninguém nem se alegrou. O diabo vai ser preso, amados. Ei, eu vou ter expectativas no dia em que eu vou acordar e vou dormir sem ter um dia em que ele venha me perturbar. Porque ele vai estar preso, amados, ele vai estar acorrentado durante 1000 anos. Que era outra coisa que eu fiquei perguntando um dia para Deus, porque a Bíblia diz que depois dos 1000 anos, Deus vai soltar ele ainda por um tempo. Eu digo, mas Senhor, porque o Senhor ainda vai soltar esse diabo de novo? Diga, porque Deus é justo. Você sabia que ainda assim, um crente miserável ainda que experimentou da bondade do Senhor, ainda era capaz de dizer, Senhor, muito bonito, né? A gente viveu lá o tempo todo, sendo atanasado por ele. Agora tem um povo aqui, né, que nunca viram o que é o diabo.
E a Bíblia diz, amados, que inclusive ele ainda vai conseguir arrastar uma boa parte ainda. Ele ainda vai conseguir acessar a mente, novamente, de pessoas que vão estar aqui. Agora, não mais a nossa. Porque a nossa já vai estar garantida, amados. Nós já vamos estar glorificados e nós não vamos ter mais, ele não vai ter mais poder de alcançar. Por isso, amados, que a batalha dele hoje é incansável, é todo dia, porque ele sabe, se ele conseguir, antes de eu e você subir, ele ainda tripudia sobre nós. Mas depois que subir, para ele já era. Já era. É por isso que Paulo vai dizer lá em 2 ou em 1 Coríntios, ô morte, cadê a tua vitória? Aleluia! Perseverando, amados, mantendo íntegro espírito, alma e corpo. Eu posso ouvir um glória a Deus nesse lugar? Aleluia! Amados, hoje só dá para falar isso, esse embasamento. Mas tem muita coisa poderosa aqui que a gente pode extrair disso daqui. Extrair de tudo isso daqui. Mas inclusive algumas coisas a gente precisa até tomar cuidado mesmo e buscar. Porque, mais uma vez, que nem eu falei, uma vez que você trabalha com comunicação, você precisa tomar o cuidado com isso. E hoje nós podemos ter uma comunicação celestial, nós podemos falar com o nosso Pai, Ele pode falar conosco de forma perfeita, através do nosso Espírito, mas tem coisas, amados, que realmente vai ser falado e Deus, Ele não vai deixar de falar, porque Ele confia no que Ele fala e Ele confia na Sua palavra, que se nós dermos crédito a sua palavra e trazer cativo toda a mente, todo pensamento ao pensamento de Cristo, não vai ter nenhum problema em Deus falar o que Ele quer falar para mim e para você. Amém? E Deus dizer que vai te curar, que vai te prosperar, que vai tornar você poderoso, como Ele fez com alguns homens, vou tornar você pai de nações, vou tornar você isso, vou fazer isso, isso, aquilo. Sabe, amados, Deus não tem problema de falar abertamente, claramente. Agora, nós é que temos que tomar cuidado. E eu encerro esse culto hoje dizendo, toma cuidado com aquilo que o Senhor já te confessou, com aquilo que o Senhor já te falou. A palavra diz de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, mas eu digo, guarda a tua mente também, amados, porque é por onde ele tem acesso. E se ele tiver acesso à sua mente e ele conseguir ir para o coração, aí acabou, porque aí onde, mais uma vez, ele consegue arrastar alguém de lá, da perfeição, para mais uma vez o escravizar. Eu declaro em nome de Jesus, você com a mente sadia, você com a mente guardada, protegida em nome de Jesus, eu declaro você cuidando das suas emoções, cuidando dos pensamentos, cuidando dos seus sentimentos todos os dias e não deixando que o diabo possa perceber coisas que você está desejando, coisas que você está sendo seduzido e ele possa atraí-lo para isso. No próxima semana nós vamos ter mais um entendimento a respeito do corpo e eu acredito que vai estar complementando a mensagem de quinta passada e essa de hoje e você vai ter mais compreensão acerca de coisas poderosas. E eu declaro você sendo abençoado e edificado na prática da palavra. Em nome de Jesus, quem crer diz amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, hoje era basicamente mais uma vez, uma fundamentação a respeito da nossa alma e da importância dela para Deus. Amém? O Senhor quer que nós conserve ela íntegra. O Senhor quer que nós venhamos a conservar a nossa alma íntegra. Aleluia.